Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais um vídeo explicativo. A nossa aula de hoje será de língua portuguesa. Vamos iniciar uma unidade nova, que é a unidade 4. Nós vamos utilizar as páginas 78, 79, 80 e 81. Peço que vocês peguem o caderno de vocês e façam o cabeçalho, colocando a data, o nome da escola, o nome da professora, o seu nome e a pauta do dia. Antes de iniciarmos a nossa atividade, vamos observar as páginas 76 e 77. Lá, nós temos a nossa nova unidade. Nossa unidade 4, bichos de jardim, verbetes de curiosidades. Olhem a quantidade de bichinhos que nós temos aí nessas páginas. Olha a quantidade de bichinhos diferentes. Vocês conhecem todos eles? Você já parou para observar a quantidade de bichinhos diferentes que nós temos em nossos jardins? Você conhece tudo sobre eles? Onde será que podemos encontrar informações sobre esses bichos? É nesta unidade que nós vamos conhecer os verbetes de curiosidade do tipo "Você sabia?". Esses textos geralmente são publicados em revistas, em livros, em sites de curiosidade, entre outros. Esse tipo de texto geralmente costuma iniciar com uma pergunta. Ele tem a finalidade de envolver o leitor e chamar a sua atenção. E dentro do texto nós temos a resposta referente à pergunta que iniciamos o texto. Com esse tipo de texto nós podemos descobrir várias curiosidades sobre os animais. Agora nós vamos para a página 78 e descobrir algumas informações sobre os gafanhotos e as cigarras. Na página 78, nós vamos encontrar um texto referente às cigarras. Vamos iniciar a leitura? Você sabia que a cigarra é o inseto que produz o som mais alto da natureza? É um inseto conhecido por todos, principalmente pela sua tremenda cantoria. Em algumas épocas do ano, o som é tão alto que chega a incomodar as pessoas. Mas você já se perguntou por que elas cantam tanto? Assim como os outros animais, o canto é uma forma de comunicação, seja para atacar, avisar do perigo ou até mesmo para a reprodução. Este último é o motivo pelo qual as cigarras tanto cantam. Elas estão à procura de um parceiro, sendo que o responsável por todo o barulho é o macho. Este texto foi tirado do site alunoonline.uol.com.br/biologia, o canto da cigarra. Olhem quantas perguntas esse texto é composto, e todas elas são respondidas. A pergunta é iniciada e depois respondida no corpo do texto. Agora que nós conhecemos um pouco sobre a cigarra, vamos para a página 79 e conhecer um pouquinho sobre os gafanhotos. Você sabia que os gafanhotos trocam a pele? Os insetos recém-nascidos que saem do ovo chamam-se ninfas. Eles são idênticos aos pais, porém menores e sem asas. Os gafanhotos têm vários estágios de crescimento. Conforme as ninfas crescem, a pele fica pequena e acaba saindo. Isso se chama ecdise, ou troca de pele. Os gafanhotos crescem mais, antes que a nova pele endureça. Este texto foi retirado do site luismanoelfmneto.blogspot.com.br. Agora que fizemos a leitura dos textos,
Vamos responder o que você aprendeu sobre as cigarras e os gafanhotos nesses textos? Nós descobrimos várias informações sobre esses animais, não é mesmo? Descobrimos que a cigarra é um inseto que produz o som mais alto, tão alto que chega a incomodar algumas pessoas. Aprendemos que esse canto é uma forma de comunicação entre as cigarras. Descobrimos também que o responsável por esse barulho é o macho. Nós descobrimos que os gafanhotos trocam a pele. Descobrimos também que os insetos recém-nascidos que saem do ovo são chamados de ninfas, que eles têm vários estágios de crescimento, entre outras coisas. Então, na letrinha A, escreva com suas palavras o que você aprendeu sobre as cigarras e os gafanhotos. Na letra B está perguntando por que os textos iniciam com uma pergunta. Eles iniciam com uma pergunta porque tem a finalidade de envolver o leitor, de prender a atenção do leitor enquanto está lendo. Iniciando com uma pergunta faz com que a pessoa que está lendo continue a fazer a leitura para descobrir a resposta. Dando continuidade na página 79, nós vamos conhecer mais um pouquinho sobre as formigas. Você sabia que as formigas vivem em sociedades e têm funções diferentes no formigueiro e que essas funções variam dependendo da espécie de formigas? Vamos para a página 80 dar continuidade ao texto. A sociedade das formigas é geralmente dividida em 3 castas: as rainhas, os machos e as operárias. As rainhas são as únicas que se reproduzem e põem ovos. Por isso, são as responsáveis por dar continuidade à espécie. A quantidade de rainhas dentro de cada formigueiro pode variar de acordo com o tipo de formiga. As rainhas são as formigas que têm a vida mais longa, podem chegar a 20 anos. Os machos não trabalham e têm a capacidade de viver por semanas ou anos, até cumprirem sua missão, copular com a rainha. Depois disso, morrem. As operárias são todas fêmeas e representam a maioria dentro de um formigueiro. São as responsáveis pela limpeza e por procurar comida e água, além de cuidar da rainha, dos filhotes, das larvas e da segurança do formigueiro. Algumas espécies contam com vários tipos de operárias, como as formigas soldados, que têm um corpo maior. Agora que fizemos a leitura do texto, vamos responder algumas questões relacionadas ao texto. Nós vamos fazer a leitura e assinalar a alternativa correta. As formigas rainhas são responsáveis por procurar comida e água, pela limpeza, por cuidar da rainha, das larvas, dos filhotes e da segurança do formigueiro. De acordo com a leitura do texto que acabamos de fazer, essa alternativa está correta? Não! São as operárias que são as responsáveis por essas funções, não é mesmo? As formigas vivem em sociedade e cada uma possui uma função dentro da sociedade, variando de acordo com a idade. As formigas vivem mesmo em sociedade e elas possuem funções diferentes. Porém, as funções não são variadas de acordo com a idade. Elas são variadas de acordo com a espécie de cada uma. As rainhas têm a vida mais longa dentro do formigueiro. Esta que é a resposta correta. As rainhas, elas têm mesmo a vida mais longa dentro do formigueiro, que podem chegar até 20 anos. Então, nós vamos assinalar somente a última questão.
Na letra B, você terá que formular uma pergunta relacionada às formigas e encontrar a resposta no texto. Você pode fazer uma questão relacionada às rainhas, aos machos, às operárias, de acordo com a sua criatividade. Vou dar um exemplo. Nós sabemos que as rainhas são as únicas que reproduzem e põem ovos. A partir dessa informação, posso fazer uma questão relacionada a este assunto. Poderia perguntar: você sabia que apenas as rainhas que se reproduzem e põem ovos? A resposta seria que sim, somente as rainhas que se reproduzem e põem ovos. Portanto, elas são as únicas responsáveis por dar continuidade à espécie. Faça como este exemplo e formule uma pergunta e responda à questão que você formular. Conte tudo o que você descobriu sobre as formigas. Gostaria que vocês conversassem com seus familiares, a atividade dessa semana, o que vocês descobriram sobre as formigas. Finaliza aqui. Um beijo e até a próxima!